Tema da nossa exposição esta noite: Deus muda as circunstâncias. E nos diz assim a palavra de Deus no capítulo 7 do livro de Esther. Esther, capítulo 7, assim diz a palavra do Senhor. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário, inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a minha rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da tua santa palavra. Precisamos ser edificados por ela. Precisamos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor nos console, o Senhor nos ensine. E há aqui, ó Deus, uma mensagem de consolo que nos mostra o Deus que muda todas as circunstâncias, que reverte os cenários mais adversos e faz conforme lhe agrada. Mas há também aqui no texto exortação a termos cuidado com a loucura dos nossos corações. Que o consolo e a exortação, então, falem e gritem bem alto em nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser transformados, impactados pela palavra do Senhor nesta noite. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos feito a exposição de todo o livro de Esther. No capítulo 1, vemos a queda de Vasti. Vasti era a rainha. Vasti tinha direitos no palácio, direitos diante do rei Assuero, um rei persa. No entanto, em meio à loucura do rei, em uma noite de bebedeira, o rei pede para que Vasti, sua esposa, entre para ser exibida, mostrada diante dos homens, diante dos seus amigos. Vasti, numa postura muito justa, se indigna com aquilo. Não sou objeto, não estou à venda, nem sou motivo para leilão, para que fique aí em exposição diante dos homens. A consequência para essa escolha correta de Vasti, mas um tanto quanto perigosa, foi justamente ela ser banida da realeza persa. Vasti agora não era mais rainha. Passa-se o tempo, o rei deseja ter uma nova mulher, o rei deseja ter alguém que vai ocupar o lugar de Vasti. E no capítulo 2, então, ele convoca todas as províncias, as donzelas, as moças virgens, as mais belas, de cada uma das províncias conquistadas pelo Império Persa. Entre essas moças está uma judia, do povo hebreu, com o nome Esther. Ela é belíssima, de grande formosura, e ao se apresentar pelo rei,
foi agraciada por Deus, na forma como Deus estava conduzindo a história, e escolhida pelo rei para substituir Vasti. No capítulo 3 do livro de Esther, nós vemos um novo personagem, a figura de Amã. Amã era um agogita dos povos adversários do povo judeu, e ele foi colocado no mais alto posto do Império Persa. Abaixo de Assuero, apenas a figura de Amã. Ninguém mandava mais na Pérsia, depois de Assuero, claro, do que a figura de Amã. E Amã, exercendo poder, autoridade, governo, domínio sobre todas as províncias, a mando do rei, não se contenta apenas com o seu cargo. Ele quer a glória, ele quer ser exaltado, ele faz questão que os homens se curvem diante dele. Mas há um homem, o tio de Esther, de nome Mordecai, judeu, do povo de Deus, que se recusa a adorar e a reverenciar Amã. Amã, tendo tudo, não consegue ter a honraria de um homem. E isso perturba o seu coração. Perturba tanto ao ponto de Amã chegar diante do rei e oferecer 10.000 talentos de ouro e prata para poder então atingir e matar o povo judeu como uma repreensão à atitude de Mordecai. O rei, vendo que era vantajoso o negócio, vendo que a troca era interessante, já tendo dado em outro momento poder a Amã, não viu mal nenhum em falar: Amã, vai lá, faça como você quer. E a sugestão de Amã foi então: rei, decrete a morte dos judeus. Decrete que todos eles serão exterminados. E assim o rei fez. O capítulo 4 nos mostra Esther e todo o povo hebreu recebendo essa notícia. A notícia de que o rei havia decretado a morte dos judeus. A notícia de que agora o povo estava jurado de morte debaixo de um decreto real do rei da maior potência do mundo, o rei persa. Mordecai, o tio de Esther, chega para ela, que agora está no palácio e vive próxima ao rei, e fala: Esther, você tem que interceder por nós. No primeiro momento, Esther fala o seguinte: olha, Mordecai, como é que eu vou fazer isso? Não é tão fácil assim. Lembrando que o rei persa não se satisfazia em ter apenas uma mulher. Eram centenas de mulheres. Não imaginemos que Esther e o rei conviviam numa casa, como marido e mulher, papai e mamãe. Esther cozinhando, o rei à mesa, conversando sobre o dia com ela. Não era assim. Mesmo sendo mulher do rei, Esther tinha pouco acesso a ele. E chegar na presença do rei sem autorização do rei e sem vir a pedido do rei era sentenciar a sua própria morte. Esther fala isso para Mordecai. Fala: Mordecai, se eu aparecer lá diante do rei como quem não quer nada, sem ele ter me convidado, ele vai me matar. É muita audácia. É como se eu estivesse desrespeitando o rei, Mordecai. Mordecai então fala para Esther: Esther, pois bem, saiba que o destino do povo não será muito diferente do destino seu. Porque você também faz parte do povo judeu. Se nós morrermos, você também vai morrer. Diante disso, Esther tem uma decisão muito crente. Fala o seguinte: ok, Mordecai, eu vou. Mas diga antes ao povo que durante 3 dias jejuem, orem e clamem para esta audiência que eu terei com o rei. Que eles não comam nada, que eles não bebam nada, que nós nos preparemos para este momento especial. E assim se fez. O capítulo 5 registra este momento tenso, todo mundo apreensivo, 3 dias de jejum. Nas mãos de Esther está o destino do povo. Ela pode ser aceita pelo rei, como também o rei pode se sentir insultado e mandar matá-la, e talvez até antecipar a morte de todos os judeus. 3 dias jejuando, 3 dias orando, 3 dias clamando a Deus, pedindo que o Senhor dê sabedoria, pedindo que o Senhor dê a oportunidade, pedindo que o Senhor toque e quebrante o coração do rei. Lá vai Esther, se arruma, a roupa mais bela, o melhor penteado, o melhor perfume. Ela se colocará na presença do rei, joelhos trêmulos, coração palpitando, frio na barriga. É um momento decisivo para ela e para o povo. Esther então se põe na porta de entrada do palácio, de um lugar onde o rei podia vê-la. No pátio ela está.
E o rei fica curiosíssimo em saber o que aquela mulher está fazendo ali. E consente com a presença dela. O rei diz para Ester: o que você quer? O que te levou a ter tamanha coragem? Ester pede uma coisa, curiosíssima. Eu quero um jantar com o rei. E quero que entre os convidados para este jantar esteja a figura de Amã, aquele inimigo. O rei havia oferecido metade do seu império. Conceder um jantar não era algo difícil. Amã sai daquele encontro feliz da vida. A rainha e o rei me chamaram para um jantar. Sorriso de orelha a orelha. Capítulo 6, nós vemos o que se dá nesse jantar. Perdão, ainda no capítulo 5, o que se dá no jantar. Chega a noite, Amã está lá, o rei também, Ester, e o rei já ansioso fala: Ester, diga agora então, qual é o seu pedido? Ester vira para o rei e fala: olha, mais um jantar, mais uma oportunidade, e mais uma vez chame Amã para estar juntamente conosco. Agora o rei está curioso, está intrigado. O que faz uma mulher se apresentar diante de mim, sem autorização, sem o meu pedido, e me clamar apenas por um jantar, e eu aqui oferecendo metade do meu reino para ela, e ela me pede um jantar? A curiosidade era tanta que ele não consegue negar esse pedido e fala: ok, vamos jantar. Um segundo jantar virá. Diz o texto que Amã sai daquele primeiro momento tão feliz, tão animado, tão entusiasmado, porque o rei o chamou, porque a rainha o chamou. Rapaz, eu sou bom demais. Na porta do palácio está Mordecai. E quando Amã sai, feliz, sorridente, olha para Mordecai, espera que Mordecai vai se curvar diante dele, e Mordecai fica ali, como se Amã nem existisse, nem tivesse passado. A alegria que Amã tinha no coração, um coração altivo, por ser reconhecido pelo rei e pela rainha, logo se transforma em furor e ira. Eu estava tão feliz, mas então eu me encontro com esse traste que não se curva diante de mim. Diz o texto que Amã vai para casa transtornado. E ele conta as coisas para a mulher. Fala: a mulher foi bom demais. Zeres, a sua mulher, e também os sábios que estavam ali com ele, ouvem. O jantar foi bom, o rei estava lá, a rainha estava lá, eu ocupava um lugar maravilhoso. Mas então o que foi, homem? Por que você está aí transtornado, está angustiado? É porque aquele infeliz do Mordecai não se curva diante de mim. Zeres dá um conselho daqueles bons. Ai, Amã, você não é poderoso? Faz uma forca então de 50 côvados, aproximadamente 10 andares, 30 metros de altura. Faz uma forca e enforca esse Mordecai. Não deixa esse homem ficar te perturbando, não. Boa ideia, mulher. Vou fazer essa forca. Enquanto Amã estava tramando a morte de Mordecai, pensando nos detalhes da forca, o rei estava lá no palácio e não conseguia dormir. É assim que começa o capítulo 6, que fizemos a exposição na semana passada. Ele não dormia porque, rapaz, o que essa Ester quer? Ele está tão curioso, ele está tão intrigado, ele quer saber tanto o que Ester quer, que ele não consegue dormir. E ele vai mandar revirar os livros, as crônicas, como se fossem livros de atas, o diário oficial da Pérsia, que registra todos os atos do rei. Ele quer ver. De repente, procurando, encontra alguma coisa que seja importante para Ester, que tenha algum valor para ela. E nessa procura, ele encontra um feito que Mordecai havia realizado. Mordecai havia impedido que 2 homens matassem o rei. E quando ele olha aquilo lá nos escritos, ele diz: o que foi feito para recompensar Mordecai? E os servos do rei falaram: rei, nada. Mordecai livrou a sua vida, te salvou, mas nada foi feito. O rei pensa e fala: meu Deus, alguma coisa tem que ser feita. Quem é que está lá no pátio? Quem estava lá? Amã, todo pomposo. Mais uma vez, ele quer estar diante do rei, perto do rei. E o rei manda então Amã entrar. Ei, Amã, o que você acha que eu faço para honrar alguém? Diz o texto lá no capítulo 6 que Amã
Considere em seu coração, quem mais deve ser honrado do que eu, o glorioso Amã? Na cabeça dele, a honra era para ele. Então ele começa a falar, rei, tem uma ideia muito boa. Pegue as vestes reais, rei, coloca nesse homem. Rei, pega o cavalo real, monta esse homem, faz ele ter toda a saudação que só é digna de um rei. O rei gosta da ideia. E fala para Amã o seguinte, Amã, vai lá então. Pega Mordecai e faça isso com ele. Amã engole seco seu orgulho, pega as roupas do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei, coloca tudo isso sobre Mordecai e faz Mordecai dar uma volta na praça, sendo ovacionado, tal qual um rei o é. Amã fica tão transtornado com aquilo, porque Deus reverteu a coisa de um jeito, que ele vai para casa e quando ele chega em casa e fala, Zeres, a sua mulher, que teve uma ideia um tanto quanto ruim, agora entendeu o que estava acontecendo. Amã, Mordecai não é judeu? É. Ixi, então esquece. Se ele é judeu, e se o Deus dele está com ele, então você vai cair, Amã. Não tem o que ser feito. Se é o Deus de Israel que está com Mordecai, você não vai prevalecer. Chegamos então aqui no capítulo 7. É o dia do jantar, porque o capítulo 6 termina dizendo isso, que que Amã terminou de falar e logo chegaram os enviados pelo rei, chamando Mordecai, Amã, vamos lá, é hora do jantar. Pois bem, veio pois o rei com Amã para beber com a rainha Ester. É o banquete do vinho. Uma das características festivas daqueles tempos era fazer um banquete regado por bebida, como se a bebida fosse o prato principal. No Natal você tem ali o peru de Natal. Há na Páscoa aqueles que só comem o peixe. Havia um momento, então, nas celebrações do povo persa, que o prato principal era a bebida. Era um banquete para encher a cara. E eles iam para este jantar com essa finalidade. O que vai ter de comida? Pouco importa. Eu quero saber o que vai ter de bebida e eu quero beber. Diz o nosso texto que no segundo dia, durante o banquete do vinho, é que ele foi se lembrar do pedido de Ester. Irmãos, era o segundo dia deles bebendo, muito, entornando Amã e o rei, virando um atrás da outra. Passa um dia, vem o segundo dia, já não era mais jantar, já se estendeu agora para uma grande festança e vai bebida. No segundo dia, daquele banquete do vinho, que Ester havia organizado, o rei para lá de Bagdá. E aí, Ester? Fala mesmo qual é o seu pedido. E ainda que for metade do meu reino, eu te dou. Pronto. A ocasião estava formada. E agora sim, Ester vai fazer o seu pedido. Então respondeu a rainha Ester e disse, se perante o rei achei pavor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida. Observe que Ester não vai colocar que aquele é o desejo dela. Ela joga a responsabilidade para o rei antes de fazer o pedido pelo seu povo. Preste atenção nisso. Rei, é o seguinte, eu vou falar o que eu quero, mas antes, se for do seu desejo, depois eu vou falar do meu, mas se for do seu desejo, se eu achei graça diante do rei, se o rei tem alguma estima por mim, então eu peço primeiramente pela minha vida. Agora veja a sequência do verso. E pelo meu desejo, eu clamo pela vida do meu povo. Então, rei, o meu pedido tem duas partes. Se você gosta de mim, e se há alguma graça em mim para o rei, se for o desejo do rei, que eu permaneça viva. Mas sabe qual é o meu desejo mesmo, rei? Que você salve o meu povo. Aí ela vai argumentar com o rei. E vai dizer o seguinte, rei, sabe o que aconteceu? E preste atenção nos 3 argumentos que Ester vai usar. Primeiramente ela diz, o meu povo foi vendido.
Agora ela não esconde mais a sua nacionalidade. Agora ela não esconde mais que pertence ao povo judeu. Ela fala sobre a sua vida, mas fala sobre a vida do seu povo e diz: o meu povo foi vendido. Pode parecer uma argumentação tola, mas nós estamos falando de algo que foi negociado pelos persas. Não pensemos que a Pérsia tinha qualquer necessidade financeira para sair vendendo os seus bens. Nós, réis mortais, fazemos isso. A coisa aperta, então a gente olha alguma coisa lá no armário e decide vender. Deixa eu vender esse celular que eu não estou usando, esse computador aqui que já não está tão bom. Deixa eu vender esse troço aqui para ver se eu faço um dinheirinho. Mas a Pérsia não tinha necessidade de vender absolutamente nada. E a primeira argumentação de Esther é o seguinte: rei, o meu povo foi vendido. Mas que povo é esse que não está sob o meu domínio? Está sob o seu domínio, rei. E foi negociado. Como se a Pérsia precisasse de alguma coisa. Mas ela segue o seu argumento. Rei, não fomos vendidos pela necessidade, nem da Pérsia, nem mesmo por uma necessidade de mercado. Porque se fôssemos ainda escravos, eu me calaria. O que Esther está colocando é o seguinte: rei, olha o que aconteceu. Fomos vendidos numa negociação desnecessária com um império riquíssimo, sugerindo como se alguém tivesse passado ele para trás. E se nós ainda fôssemos escravos, ou seja, se a negociação fosse assim: olha, eu preciso de mais trabalhadores, vou comprar escravos, ok, eu teria ficado quieta. Estamos cumprindo um propósito, mas não, rei. Foi para a nossa destruição. Fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, para nos matarem, nos aniquilarem de vez. Se ainda como servos ou como servas nos tivessem vendido, eu calar-me-ia. Rei, tem muita coisa estranha. Nós fomos vendidos e vendidos sem propósito algum. Sugerindo e já apontando a vaidade daquele que negociou tudo isso. E aí há uma tradução melhor do que esta que está aqui no verso 4, que ficaria assim o final do verso: embora o inimigo não pudesse compensar o dano que viria ao rei. A terceira parte da argumentação de Esther é o seguinte: rei, te ofereceram um valor que, se você fizer as contas direitinho, vai ver que você vai sair no prejuízo. Porque você vai aniquilar um povo inteiro, daqueles que servem a você. Você vai perder um monte de gente que está trabalhando pela Pérsia, e isso não vai compensar a oferta feita pelo inimigo. O inimigo não vai te dar um valor, aqueles 10.000 talentos, que vai substituir o valor real que vale esse povo inteiro e essa nação toda que será aniquilada, exterminada, destruída. Em outras palavras, o que Esther está dizendo para o rei foi o seguinte: rei, você acha que fez um bom negócio, mas você foi passado para trás. Te ofereceram um valor que aparentemente era muito, mas se você considerar tudo que você vai estar perdendo, o grande número de pessoas que servem a Pérsia com fidelidade, que você deixará de ter, é um prejuízo muito grande. E rei, o inimigo não vai te compensar por isso não. Pior, rei, diante das outras nações, vai ficar que você vendeu o seu povo, vendeu os seus súditos, por um valor pequeno, e mandou matá-los, a troco de nada. Esvaziou a força do seu império. O rei ouviu aquilo, e logo questionou: quem foi? Fala para mim, Esther, quem foi que colocou isso no coração do rei? Veja o verso 6, a resposta de Esther. Esther não poupa os elogios para a figura de Amã. O adversário, o inimigo, é este mau Amã. O adversário, o inimigo, o homem mau. O adversário é aquele que acusa o tempo todo. E essa era a posição de Amã, sempre acusando e tentando colocar o povo judeu contra o império persa. Fez isso com Mordecai, como se Mordecai não quisesse honrar a ele e assim fosse também uma desonra aos persas e ao próprio rei.
O inimigo é aquele que se opõe obstinadamente. É aquele que cegamente está a perseguir, sem nenhuma razão lógica. Ele se opõe porque quer se opor. O homem mau, porque todas as suas intenções por trás desta oposição e acusação é mesquinha, é egoísta, são péssimas intenções. O que Esther está dizendo é o seguinte: olha, o homem que colocou isso no seu coração é um inimigo declarado, é um opositor. Bobagem sua, rei, você ter pensado que ele considerou isso por algum bem, para a Pérsia ou para você, rei. Ele fez por um coração vaidoso. Ele fez por uma oposição tola, infantil. O rei, ouvindo isso, fica transtornado. Há muito furor no seu coração. Ele agora se levanta daquele banquete e vai para o jardim. Irmãos, há muita coisa em jogo. Ele precisa sair dali para pensar. O que vai fazer? Agora ele se vê como um besta. Fui passado para trás. Alguém veio aqui, fez uma proposta, eu assinei. Que besteira que eu fiz. Por outro lado, ele tem uma mulher. Não sejamos inocentes de achar que haja algum amor por Assuero em relação a Esther. Não, Esther era só mais uma mulher, um objeto para ele. Mas ainda assim, uma mulher que pelo menos era interessante. Nessa altura do campeonato, não imaginemos que a única coisa que chamava a atenção do rei era a beleza de Esther. Olha que mulher interessante e intrigante, que me fez estar aqui num segundo jantar, que prendeu a minha atenção. Esther era minimamente uma mulher bela e agora muito interessante ao rei. E ele se vê numa condição de agradar a ela e ter que revogar o seu pedido. Ele se vê ofendido porque foi passado para trás. Ele tem uma mulher do qual gera em seu coração algum tipo de desejo. Ele tem toda uma nação que pode ser morta, o povo judeu. E ele tem uma promessa feita e repetida diversas vezes. Ainda que for a metade do meu reino, eu te dou. Ele havia dito e repetido isso mais de 4 vezes para Esther diante de todos os seus. O rei precisa sair para pensar em alguma solução. O que eu vou fazer agora? Olha a situação que eu me coloquei. Quando ele volta, ele encontra Amã aos prantos. E tem um problema sério aqui. Amã, no seu desespero, ele começa rogando, clamando, implorando pela sua vida. Mas chega uma hora que ele se debruça no divã. Algumas traduções trazem a ideia da cama de Esther. Isso dentro daquela cultura era absurdo. E talvez não seja diferente também da nossa. Imagine você chegar e encontrar um homem nos pés da sua mulher, na cama dela. Minimamente estranho. O quarto de uma mulher casada não deve ser ocupado por ninguém mais do que o seu marido. A cama de um casal não deve ser ocupada por ninguém mais do que aquele casal. Mas na loucura e no desespero e na ansiedade, eu tenho que resolver, agora eu vou morrer. Amã se lança aos pés de Esther, no divã em que Esther está, para clamar por ela, a ela por sua vida. Quando o rei chega e vê aquela cena, ele logo considera: esse sujeito agora está querendo tomar a minha mulher, na minha casa, na minha frente. Está querendo forçá-la a uma situação. Está envergonhando, manchando, desonrando a minha mulher na minha casa, na minha frente. Diz o texto que imediatamente os eunucos, aqueles servos do rei, pegam e cobrem Amã. Por 2 motivos eles vão cobrir Amã. Primeiro, porque a presença de Amã diante do rei é ofensiva ao rei. Para que o rei não se ofenda mais tendo que olhar para Amã, eles vão cobrir Amã. Mas também, cobrir a cabeça de alguém era o símbolo de que a morte deste estava decretada. Por isso um dos eunucos diz, Harbona vai falar: rei, esse Amã
fez uma forca de 50 côvados para enforcar aquele bom homem, Mordecai, que o Senhor honrou agora há pouco. E ele nem precisa completar a frase. O rei já vai e diz: enforquem-o então. Foi Amã enforcado e a ira do rei se aplacou. Irmãos, o que nós aprendemos com esta história? Deus muda as circunstâncias. Nós ouvimos no Salmo 113 que Ele é o Deus que, sendo grande, se inclina para ver como estamos. Ergue do pó o desvalido. Muda a situação daquele que estava na mais profunda miséria. Mas não apenas a situação difícil de alguém que está na miséria. O nosso Deus também é aquele que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filho. Ele muda até mesmo aquelas circunstâncias que aos olhos dos homens são impossíveis. Não só a situação difícil de pegar um homem que está na pobreza e na miséria e colocá-lo em condição digna, mas também pegar uma mulher que está impossibilitada pela condição natural de ser mãe e fazer dela uma alegre mãe de filhos. O nosso Deus é aquele que muda as circunstâncias, que pega alguém como eu e você, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela sua graça, tal qual nós lemos também na introdução do nosso culto, Ele nos dá vida. Ele muda a circunstância. E mudou a circunstância do povo, de Ester e de Mordecai. Mas como Deus faz isso? O texto nos mostra primeiramente que Deus muda a circunstância usando o seu povo. Há algo muito belo no livro de Ester, porque o nome de Deus não aparece. Em todo o livro de Ester você não vê a figura de um sacerdote, você não vê a figura de um profeta, você não vê Deus levantando-se e falando com o povo, e nem vê Deus agindo de forma extraordinária. O tempo todo Deus vai trabalhar de forma invisível, agindo, fazendo e conduzindo as coisas. Talvez nos feitos de Deus, narrados pela Escritura, aqui esteja aquilo que mais se identifica com os nossos dias. Não tem mar se abrindo por meio do cajado de um profeta, mas ainda assim Deus está trabalhando tal qual trabalhou no passado, e o livro de Ester é uma prova disso. O nosso Deus continua a mudar as circunstâncias. Ainda que Ele não faça o fogo descer do céu, como fez nos dias do profeta, ainda que o mar não se abra, mas as coisas estão sendo regidas pela soberania do nosso Deus. E Deus usa o seu povo para mudar as circunstâncias. Ele capacita Ester, dando a ela sabedoria. No tempo certo, depois de um pouco mais de álcool, Ester se vê pronta para fazer o seu pedido. Em todos esses momentos em que Ester esteve diante do rei para fazer o pedido, Deus deu a ela discernimento, sabedoria, dirigiu os seus passos para que ela pedisse no momento certo. E o nosso Deus muda a circunstância usando o seu povo, nos dando sabedoria para lidar com as mais diversas e distintas situações. Deus usa o seu povo através da humildade destes. É o homem humilde, o coração quebrantado, que o Senhor não despreza, mas usa. É aquele coração disposto a servir, aquele coração que vê o outro como sendo superior a si mesmo. Conforme o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 2, cada um considere o outro superior a si mesmo e assim sirva o outro. Não se veja em condição de superioridade ao outro, não se veja em condição de juiz do outro, não se veja em condição de ser servido pelo outro, mas se veja sempre em condição humilde de alguém que está aqui para servir o outro. Na humildade de Ester, Deus a usou. Ela poderia rogar por sua vida e pronto, resolver o dela e ir embora. Mas ela fala: rei, o meu pedido mesmo é pelo povo. E se for da tua vontade me salvar, ok. Mas se salvar a mim for um empecilho para que o Senhor atenda ao segundo pedido, então esquece, salva eles e pode me condenar. Ela se pôs numa condição de serva pelo seu povo. Deus muda as circunstâncias, usa o seu povo, capacitando o seu povo através da humildade do seu povo, mas também através de pedidos certos. Pedis e não recebeis porque vocês pedem mal para esbanjar.
aquilo que está no próprio coração. O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, ele diz: tudo que vocês pedirem a mim em meu nome, o Pai vai conceder. E o contexto do que Jesus aplica a essas palavras está justamente ligado à expansão do reino, ao benefício do povo de Deus. Se o pedido de vocês é para a bênção e para expandir o reino do Senhor, peçam que o Pai vai conceder a vocês. Esther faz um pedido certo. Ela não está preocupada consigo mesma, ela pede pelo povo. No pedido de Esther, os argumentos são preciosos. Deus deu sabedoria a ela para argumentar do jeito certo, da forma certa. Quando o pedido é bom, o argumento é bom. Se aquilo que você está pedindo em oração pode ser argumentado por meio da Escritura, então é o pedido certo. E se é o pedido certo, Deus ouve, atende e muda as circunstâncias. Mas se na sua petição não há espaço para a glória de Deus, não há espaço para servir o outro, na sua argumentação, a glória é toda para você, o benefício é todo seu, o mérito, a honra é toda sua. Então esqueça, pede e não recebe, porque pede para esbanjar em seu coração. Mas se o pedido está plenamente argumentado pela Escritura, então nós temos a certeza da resposta e veremos Deus mudar as circunstâncias. Reverendo Arival tem um livro chamado Orando as Promessas de Deus. E eu lembro um dia, conversando com ele, ainda antes dele escrever o livro, quando ele estava encantado com essas coisas, ele falou: Jonatas, a gente tem que pedir mais do jeito que está nas promessas, porque se a gente pedir do jeito que Deus prometeu, não tem como, ele vai ter que fazer, porque ele prometeu que vai fazer. E ele começou a escrever esse livro, Orando as Promessas de Deus. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, antes de pedir alguma coisa, abra a Bíblia e tenha a consciência, a convicção e a certeza de que aquilo que você está pedindo está em pleno acordo com a Escritura. Se o pedido for certo, de acordo com a Bíblia, então tenha certeza, Deus mudará a circunstância. Mas esse pedido certo tinha um pleno entendimento sobre quem era o inimigo. O adversário, o inimigo, o homem mau. Os meus irmãos em Cristo não são os meus inimigos. A minha luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. O problema é que às vezes a gente fica lutando contra pessoas, esquecendo que o nosso adversário, o nosso inimigo, o acusador, aquele que se opõe sempre a nós, nunca com a intenção de nos aprimorar, mas sempre com a intenção de nos derrubar. Este é um só, Satanás. Ao pedir, tenha consciência de quem são os seus inimigos. Ao agir, tenha consciência de quem de fato são os seus inimigos. Porque você pode achar que são os seus filhos, o seu esposo, o seu chefe, sem conseguir enxergar que quem está trabalhando contra você é o próprio Satanás. O pedido certo estava carregado de bons argumentos, de consciência sobre os inimigos, e foi feito com humildade, clamando pelo benefício do povo de Deus. Deus muda as circunstâncias usando o seu povo. Mas Deus também muda as circunstâncias usando a loucura dos homens. E este texto está carregado dessas loucuras. Primeiramente, a loucura da embriaguez. Se para nós cristãos podemos olhar a graça e a bondade de Deus mudando as circunstâncias, olhe também para este texto como uma advertência para que não incorramos nos mesmos erros dos ímpios. Veja a loucura que a embriaguez, mais uma vez, levou aqueles homens. No primeiro banquete, lá do capítulo 1, Assuero estava tão embriagado que ele chama a sua mulher para exibi-la aos homens. Loucura da cachaça. Cuidado com a bebida. Cuidado com a bebida.
O texto lá de Efésios, capítulo 5, verso 18, nos diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E a ideia da dissolução ali são atitudes loucas, dissolutas, desconexas, sem controle, impensadas. O vinho, a bebida, a embriaguez nos conduzirá a atitudes, muitas vezes das quais nós não queremos, nem aprovamos, nem tal qual consentimos. Aquele rei já havia perdido a esposa. E mais uma vez estava aqui embriagado fazendo promessas. Pede, Esther, te dou até mesmo a metade do reino. Tão alegre que estava prometendo além da conta. Cuidado com a bebida. Crente presbiteriano, presta atenção. Quando nós afirmamos que não é pecado fazer uso de bebida alcoólica, afinal de contas, o Senhor Jesus ministrou a ceia se valendo de um vinho que continha álcool. Isso não é uma carta em branco para você encher a cara. Isso não é um aval para você se embriagar. A embriaguez é pecado, desonra ao Senhor, te coloca em péssimas condições. A honestidade exegética e teológica de reconhecer que sim, é válido e possível o uso da bebida alcoólica, não é para nós um atestado para embriaguez, para uma vida dissoluta, para uma vida sem limites, para uma vida de um copo atrás de outro, atrás de outro e atrás de outro. Não é um aval para você sair por aí bebendo cerveja, tequila, vodka, caipirinha e vivendo como o ímpio vive. Preste atenção nisso. Não confunda a liberdade que nós temos em Cristo com a libertinagem para viver uma vida de pecados. E de preferência, se abstenha do álcool. Deixe isso de fora da sua vida. Porque você só tem a perder. Só tem a perder. Mas há mais loucuras aqui no texto. Uma promessa tola demais. O rei mais uma vez está prometendo coisas das quais ele não deveria prometer. Ele negociou um povo inteiro por 10 mil talentos. E agora negocia metade do seu reino por um rabo de saia. Poxa, Esther é uma mulher bonita. Vale a pena eu até oferecer metade do meu reino por ela. A embriaguez e a loucura do homem não o faz pensar naquilo que ele está falando. Mas a loucura dos homens leva a atitudes desesperadas. Como o desespero de Amã, que de tão desesperado se lança aos pés de Esther e depois se lança no divã, no lugar de intimidade da rainha. A loucura nos faz fazer coisas absurdas. A loucura dos homens leva também a atitudes extremas. Por que eu estou dando tanta ênfase nessa loucura e nessa vida louca de Assuero e de seus? Porque talvez você chegue aqui no final do texto e pense o seguinte: rapaz, mas uma situação toda dessa não era tão fácil resolver. Não precisava matar ninguém não, gente. Vem aqui, dá o papel, rasga o papel. Gente, ó, esquece isso aí. Vamos ficar tudo bem aqui. Ô, Amã, você fez besteira, né? Ó, tira a coroa, você está demitido da sua função. Não era mais fácil fazer tudo assim, tranquilo, de boa? Vamos sentar, vamos conversar, vamos tirar essas brigas todas, vamos acalmar o coração. Não precisa matar ninguém, dizimar ninguém, não. Vamos ficar em paz. Mas, irmãos, se você olhar esse texto sem ler todo o livro, talvez você vá achar extremada demais e estranha demais essa atitude do rei. Mas se você ver todas as loucuras deste rei desde o começo, você vai entender que aqui é só mais um devaneio. Todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba do rei Assuero, deste homem mau chamado Amã, tudo isso só poderia terminar em uma atitude louca. Essa vida doida que o mundo sugere você a ter, só leva você a decisões impensadas, ruins e trágicas.
essa vida do hoje como se fosse o último dia. Você tem que viver doidão. Bebe mesmo, usa mesmo, vai para cima, curta muito, se aproveite, vai. Essa vida doida do fluxo, que por vezes nos é vendido como sendo o bom estilo de vida, alguém que aproveitou a vida ao máximo. A vida guiada e dirigida por um coração pecaminoso só nos levará a atitudes daquelas mais tolas. Tantas pessoas que nós vemos perder a vida em situações completamente idiotas que você fala, como? Mas aquela atitude idiota, impensada, foi apenas a conclusão de uma história de alguém que decidiu viver loucamente. Aquela overdose em uma noite muito louca não foi um ponto fora da curva, mas foi uma linha contínua de uma opção e de um estilo de vida que a pessoa já vinha tendo de anos e anos e anos. Aquele acidente trágico numa avenida simples como essa, em que um carro entra no meio de um poste, com alguém dirigindo a 100 e tantos quilômetros por hora em uma avenida comum de bairro, é só o reflexo de uma doideira que começou de muito tempo. Porque uma vida desenfreada sem Deus nos leva a loucuras extremas. Extremas. Por isso tome cuidado. Pensando ainda na loucura dos homens, nada mais louco do que uma forca de 30 metros de altura, feita para Mordecai, mas usada por Amã. Irmãos, Deus se vale da loucura dos homens para mudar as circunstâncias. Porque absolutamente todas as coisas estão debaixo da regência soberana de Deus. Ele usa os atos bons e os atos maus para fazer valer a sua vontade, para cumprir os seus decretos. Se há uma certeza que nós podemos ter, é que o nosso Deus cumpre a sua vontade, que o nosso Deus luta pelos seus, que o nosso Deus muda as circunstâncias, reverte o impossível, faz o inimaginável. E se necessário for, usa a igreja. Se necessário for, usa até mesmo o ímpio. Se necessário for, abre os céus e desce com poder na terra para fazer valer a sua vontade e mudar as circunstâncias. Encerro a nossa exposição dizendo que todo este cenário aponta para um momento em que Esther iria interceder pelo povo, clamar pelo povo. Romanos capítulo 8, verso 34, nos diz que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. E diz o texto, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu na cruz e agora está junto ao Pai intercedendo por nós. Nós não precisamos de Esther para interceder por nós. Nós não precisamos de Maria para interceder por nós. Quem pode rogar por nós agora e na hora da nossa morte é apenas e tão somente Cristo Jesus. Nós somos aceitos pelo Rei dos céus e da terra, não por um rei como Assuero. Somos aceitos pelo Senhor soberano que muda as circunstâncias, não através de Esther, mas através de Cristo Jesus, que nos aproxima do Pai, que nos aproxima do Rei, que faz com que os nossos pedidos sejam atendidos, que intercede e roga pela salvação do seu povo. E o nosso Deus, ainda hoje, está disposto a mudar a circunstância da sua vida, por meio de um intercessor, Cristo Jesus. Creia em Jesus, ame o Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele mude a circunstância da sua vida, de condenado ao inferno, a agora livre, salvo, pela graça do Senhor, por meio de Cristo Jesus, para a honra e glória do nosso Deus.